Ei, pessoal, tudo bom? Eu tô aqui apaixonado pela palavra de Deus. Ó, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Coisa linda, né? E aí, como é que vocês estão? Tudo bom, pessoal? Desculpa a minha cara de final de expediente. Estou aqui, né? Firme no propósito, né? Tudo bom? Como é que vocês estão? Salve, salve! Como é que está a preparação, né? Final do dia, né? Início de um terceiro tempo de estudos para alguns, né? Que tem dupla, tripla jornada de estudos aí, né? Depois do trabalho, não é verdade? Você que trabalha de manhã, tudo bom, Kika? Salve, seja bem-vinda. E aí, Fabi, tudo bom? Como é que vocês estão? Só tem madrugadora. As meninas tudo estudando tarde. Como é que vocês estão, queridas? Salve, boa noite a todos. Tô com saudade, né? Tô afastado aí durante um tempinho. Fiquei aí um tempo precisando aqui resolver várias coisas, né? E voltando a entrar em ordem. Tudo bom? Fala aí, Marcelão do Rio. Salve. E aí, pessoal? Muitas expectativas? Então, gente, olha, eu fiz a paz. Tudo bem, guerreiro? Como é que tá, Marcela Tereza? Tudo bom? Salve! Como é que vocês estão, pessoal? E aí? Firmes no propósito, hein? Eu senti, né, de Deus de poder falar com vocês aqui. Inclusive a internet estava ruim, mas quando Deus quer, Ele coloca a internet no lugar de novo, né? E o sinal voltou aqui de forma maravilhosa. Porque às vezes a gente fica tão carente, né, de receber uma força, né? Estudando muito, Kika? Seja bem-vinda, né? Deus abençoe teu estudo, viu? De forma poderosa, que você consiga alcançar os lugares altos que Deus tem para você, tá? Aliás, no final dessa palavra aqui que a gente vai fazer, eu vou querer orar por vocês, né? Porque é a melhor coisa que um homem pode fazer, né? Orar é ter uma conversa com Deus. E eu creio que Ele está ouvindo a nossa conversa aqui, não é verdade? Tudo bom, Ariquinha? Seja bem-vinda. Como é que você está? Tudo bem? Então eu queria ter um momento aqui especial com vocês, um momento aqui oportuno para dizer para vocês, dentro da palavra de Deus, né, em Mateus 4, fala, meu guerreiro. Tudo bom, Rezete? Ei, meu guerreiro, seja bem-vindo. Ó, que alegria, hein? Professor Rezete com a gente, pessoal. Direito do trabalho é com ele, tá? Vocês podem fazer uma pergunta paralela aí. Ele vai respondendo para nós. O Rezete, eu estava vendo uma aula dele lá. Rezete, o que eu faço com a empregada doméstica? Meu querido, agora faz tudão. Porque agora tem que seguir bem as normas novas aí. Salve, Rezete. Tudo bem, pessoal? Então, eu queria dizer para vocês, assim, com todo o carinho, prazer muito grande também, Felipe, conhecer. Tudo bom, pessoal? É isso aí, Rezete. Na verdade, é uma alegria poder falar com vocês, né? E eu vou falar assim, nem só de estudo vive o homem, né? Nós precisamos da força que vem do alto. Eu queria dizer para vocês isso. Porque a palavra de Deus, de uma forma interessante, ela fala assim, nem só de pão viverá o homem, né? Rezete estava comigo lá no churrasco maravilhoso na casa do professor Cristiano de Souza, lá em Porto Alegre, né? Nem só daquela carninha maravilhosa, Rezete, viverá o homem, não é verdade? Mas de toda palavra que vem da boca de Deus. E a boca de Deus é a palavra. E a palavra é a Bíblia, gente. Temos um livro maravilhoso que é um manual, que quando ele está aberto ele fala conosco. E hoje eu queria dizer para você isso, né? Quer dizer, pega o teu estudo, que é uma coisa abençoada, maravilhosa, que vai trazer uma vitória muito grande, e fala para Deus, Senhor, encaminha, por favor, cada dia, cada olhar que eu vou ter nesse caderno, cada olhar que eu vou ter nessa matéria, né? Eu sei que você, como qualquer outra pessoa normal, tem disciplinas que você tem facilidade, tem outras que você tem muita dificuldade, né? Mas nas que você tem dificuldade, peça a Deus uma força especial, um entendimento, uma sabedoria. Eu vejo muito, por exemplo, os pequenos e grandes exemplos de homens da Bíblia, né? Eu vejo, por exemplo, Salomão, que foi o homem mais sábio que já existiu. E quando ele tinha pouca idade, né? Deus perguntou para ele o que ele queria em sonho. E ele falou, né? Eu quero sabedoria para guiar o teu povo. Sabedoria para guiar o teu povo. E Deus se agradou. Eu vejo que às vezes a gente pode
nos nossos pedidos a gente pode agradar a Deus. Por exemplo, imagine você que você é pai, né? E o teu filho vem te pedir um abraço, um carinho, vem te pedir a direção. Você não se sente muito valorizado com isso? Não é tão importante para você poder dar a direção para o seu filho? É o que Deus quer fazer muitas vezes conosco, né? Quer nos ajudar. Ele não quer simplesmente impor a vontade dele, porque ele é Deus. Poderia fazer até isso. Mas ele te fez a imagem e semelhança dele, então ele quer te ajudar. Te ajudar, inclusive, a buscar o caminho. Às vezes você está com dúvida em qual concurso você vai focar, não é verdade? Às vezes você não sabe se você vai, por exemplo, parar de estudar para a Receita dos Estados, porque os concursos estão para vir, mas ainda não vieram, e vai com tudo para a Receita Federal. Aí você também não sabe se você vai para a Receita Federal, né? E foca todo o teu esforço lá na Receita Federal e, de repente, vira tudo e começa a sair um atrás do outro. Como nem falaram aí do concurso lá do Maranhão, né? Com salário inicial de R$14 mil, que é o mesmo da Receita, quer dizer, então você fica nessa dúvida. Eu creio sinceramente, meu guerreiro, minha guerreira que está estudando, minha guerreira que está nesse momento aí, ouvindo essa palavra de conselho e de carinho, né? É uma palavra de conselho e de carinho. Você que está estudando nesse momento, nada melhor que pedir a direção para Deus. Pedir mesmo, Senhor, o Senhor pode... E pedir é assim, viu? Pedir é uma conversa simples, tá? A oração que a gente sempre pensa é a hora da ação. Você parte para você conversar como se fosse com um amigo. O Espírito Santo é um amigo, é um conselheiro. Às vezes vem aquela ideia na tua cabeça que vem como se fosse um corte na tua mente. Assim, pá, você não estava pensando naquilo. Sabe que o Espírito Santo conversa com o teu espírito, né? Você é corpo, alma e espírito, segundo a palavra de Deus. Então, o corpo você está vendo aqui, eu estou falando com você. A alma são as suas emoções, elas estão dentro de você. E o espírito é aquele que te faz vivo, que é o espírito de vida que Deus colocou em você, mas que também nunca vai morrer. O espírito não morre. Então, o espírito vai para junto do Pai, não é verdade? E esse espírito ele tem ligação com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo também, para aqueles que crerem, ele está ali próximo, então você consegue ouvi-lo. Né? E eu queria dizer isso para você. Né? Aliás, eu queria muito que vocês, antes de você começar a dar tudo com tudo, antes de você começar a querer arrancar essa vaga, antes de você querer sair em cima de cada concurso, eu queria que você já chegasse e pensasse assim, Deus, ai Pai, eu preciso ir para o caminho certo. Antes de começar todo e qualquer projeto, meu querido, essa é uma palavra para aqueles que vão projetar. Porque o projetar significa você imaginar não somente a vitória, mas o percurso. Tudo aquilo que você vai fazer daqui até o dia da prova. E pode ser que a prova demore mais do que você imagina. Então tem a ver com recursos, tem a ver com o apoio da família. As tuas decisões têm a ver com a sua família, o seu núcleo familiar, sua esposa, se você já tem, filhos também. Se você faz parte da família dos seus pais ainda, então dos seus pais, dos seus primos, dos seus tios, sobrinhos. Você entende? Tudo isso tem que ser analisado. Né? Você não é um candidato que a princípio vai entrar só para brincar. Você entra para ganhar. Né? Eu falo isso olhando nos teus olhos de forma fixa. Eu não creio que um candidato profissional hoje, aquele que a princípio quer realmente arrancar a vaga, ele pode fazer alguma coisa sem planejamento. Vamos planejar, gente. Mas não vamos deixar de... Por exemplo, se alguém te falasse que você tem um conselheiro que já sabe o teu futuro, quanto dinheiro as pessoas gastam por aí para poder ir numa cartomante, numa quiromante, num adivinho? Quero dizer para você que tem um pai zeloso, cuidadoso. Ô guerreiro, é isso mesmo. Hoje na missa agradeci por conhecer pessoas como você. Ô grande Igor, legal, viu? Olha, não é questão de religião, viu? É questão de fé. Existe Deus poderoso que te ama. É como amo o Igor e como estava presente lá, porque você, Igor, você parou um momento do seu dia para falar com o pai. Isso não é maravilhoso? Imagina, se eu tenho meu filho aqui, nossa, cada vez que ele entra aqui na sala de gravação, né? Esse é meu escritorinho aqui, e ele entra para falar comigo, para tudo. Eu paro tudo. Às vezes pode ser que vocês até vejam ele. Porque é tanta alegria que vem no meu coração. Poxa, meu filho me buscou. Meu filho me procurou. Não é verdade? A gente fica meio bobão, não é verdade? Por quê? Porque é gostoso demais. Essa intimidade que o filho tem que ter com o pai. Eu queria dizer isso para você. Você deve ter essa intimidade também com o Pai Celestial. Você pode não vê-lo.
Mas é como o ar. Você não sente o vento, você não vê o vento, mas ele está ali. É a mesma coisa Deus. Você pode não vê-lo, mas eu tenho certeza que você pode senti-lo. Você entende? Eu queria dizer para vocês, guerreiros e guerreiras, né, que Ele quer falar com a gente. Então, e eu quero que cada um saiba que o Pai, Ele não tem um conselho para dar para todos. Ele quer tratar-nos de forma individual. Então, de repente, eu estou falando com um querido, a Kika, que está aqui me ouvindo, né, o Igor, que acabou de falar comigo. Eu estou falando aqui com você e, de repente, você pensa assim, mas o Wilson vai falar para eu fazer o concurso do fiscal do ICMS. Eu amo o ICMS, né? Trabalho com ele há 17 anos. Mas não, eu quero que Deus fale com você. Você vai ser fiscal federal. Mete o foco para lá. Ouça Deus, fala com Ele. Faça voto com o Senhor. O que é o voto? É um compromisso. Deus, eu gostaria tanto de te ouvir. Você sabia que tem homens e mulheres de fé que fizeram votos com Deus e foram plenamente respondidos? Mas eu não tenho essa intimidade. Eu não mereço a atenção de Deus. Eu quero dizer para você que você merece demais. Você é muito querido, muito amado, né? Ele ama muito você, ele ama tanto de coração, sabe? Então, faz parte de um filho muito amado buscar o pai, né? Uma filha muito amada, né? Obrigado, viu, Nézia? Obrigado mesmo. Eu quero dizer para vocês, olha, o homem faz planos, é isso aí, Felipe, mas a resposta vem sempre da boca do Senhor. Pode botar coraçãozinho aí que essa frase do Felipe é muito bonita. Nós fazemos os planos, é verdade, mas a resposta, a direção vem sempre do Senhor. Para aqueles que creem que o Senhor existe, é uma coisa tão incrível e tão maravilhosa. Para você que tem dificuldade de crer de que Ele existe, olha, eu sei que é difícil, às vezes, para um professor assumir essa posição perante vocês, né? Porque existe muita discussão e eu não estou aqui para discutir. Na verdade, eu estou querendo aqui que você receba o melhor, né? E é muito bom receber o carinho do Pai, né? Mesmo que a gente ache que a gente não está em condições de recebê-lo, sabe? Porque muitas vezes nós somos os primeiros que nos condenamos, não é verdade? Mas que incrível que Deus fala, né? Jesus falou para nós, eu não vim para os sábios, né? Eu não vim para os doutos, eu vim para os pecadores. E realmente Ele veio para mudar tudo, porque Ele veio para ficar entre os que eram os mais pecadores da época. Eu falei até para alguns, né, que eram os cobradores de impostos e as prostitutas, né? Nós vamos virar cobrador de impostos, professor. Pois é, mas não vamos ser pecadores não, né? Vamos seguir a linha do Senhor, não é verdade? Aliás, eu quero dizer uma coisa para você. Ô carreira, né, diferenciada que você está buscando, viu? Ser fiscal é muito bom, sabe? Você é valorizado, você tem várias funções assim excelentes. Mas a gente está num tempo, né? Um tempo super diferente. Para não dizer um tempo de muitas coisas que têm acontecido no nosso Brasil que fazem com que a gente se preocupe. E a função de ser fiscal também é uma função que gera uma responsabilidade perante isso tudo, né? Então você não é só um arrecadador, você é um explicador, muitas vezes você é um psicólogo, tá? Eu vou dizer uma coisa para você, caiu a caneta aqui, de vez em quando você é psicólogo, você chega lá no contribuinte, o contribuinte está lá desesperado. E você pode fazer duas coisas, você pode dar uma palavra de amizade, de consolo, de carinho, de uma atenção especial, respeitosa, né? Porque você sabe que tanto a sua posição como a posição dele são posições difíceis, você está precisando fazer o trabalho e ele vai ser fiscalizado. Mas você pode também só entregar a notificação, dar meia volta e avançar, né? Fiz o meu trabalho, não estou nem aí, está fazendo coisa errada, vou pegar ele. Não é verdade? Eu sempre preferi tratar as pessoas. Oi, Leite, tudo bom? Isso, querido, isso. O nosso trabalho de estudar, ele exige alimento. E o alimento muitas vezes vem, como Deus falou hoje para mim falar para vocês, né? Para que eu falasse para vocês, que nem só do pão viverá o homem, nem só do estudo. Nós precisamos da palavra dele, nós precisamos nos alimentar da palavra.
Sabe? Às vezes, gente, olha, eu comprei um negocinho tão legal, deixa eu mostrar para vocês aqui, não sei se vai dar para mostrar para vocês, porque parece tão simples, né? Eu comprei essa folhinha, eu vou mostrar para vocês, porque às vezes você estuda tanta coisa, mas eu estou gostando tanto dessa folhinha, ó, tão simples, né? Você vai numa banca, numa coisa, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, vou mostrar para você, vamos ver se isso aqui... Ô, Eriquinha, que legal, viu? Que bom que você está gostando. Bom, eu não consigo fazer o que eu quero. Toque 2 vezes para inverter a câmera. Tem um problema entre eu e... Aham, tá aqui, ó. Deixa eu ver se a gente consegue mostrar direitinho. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Uma folhinha, ó. 19 de janeiro, não sei, tá bem um pouco focado, né? Tá vendo, ó? E a folhinha, ó, ela tem a palavra, sabe? Uma palavra bonita, ó. Não tá ficando bom, né? Acho que o celular não pega bem, ó. Todo arrumado. Tá? Ele dá um pedacinho da palavra de Deus, por exemplo, aqui, ó. Essa palavra, ó. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar sem mácula, né? E aí ele conta uma história, uma historinha simples, né? E eu acho tão bonito essas coisas, porque sabe o quê? Isso alimenta você. Né? A gente acaba recebendo o alimento diário. Deus quer falar conosco, assim como um pai. Eu gosto de falar com meu filho todo dia. Quem quer assim? Eu também gosto de falar com meu filho todo dia, sabe? Por quê? Porque eu creio que eu tenho assunto para falar com ele todo dia. Né? E, aliás, eu tenho um conselho para dar para meu filho todo dia, gente. Eu não sei como é que vocês são, mas eu sou um pai assim, eu curto muito ser pai. Eu sou pai de 3 crianças, né? Eu tenho a Tabata, o Vitor e a Maria Helena. Então a Tabata tem 15, o Vitor tem 11 e a Maria Helena tem 8, vai fazer 9. Aliás, fez 9. Então 15, 11 e 9. Então eu gosto muito de ser pai deles, né? E aprendo todo dia, né? Porque não tem cartilha para ser pai, né? Cada filho é de um jeito, tem que ser tratado de uma determinada forma, vai ter melhores resultados de uma determinada forma. Então, por amor a eles, eu me dedico, né? E eu gosto de ajudá-los. Mas o que eu queria dizer para você é que o teu pai te vê também dessa forma especial. Ele não dá o mesmo remédio para todas as pessoas e nem o mesmo conselho para todos nós. Sabe por quê? Porque você é filho único, sabe? Poxa, como filho único? Se Deus existe, tem bilhões de pessoas nessa terra. Pois é, mas com a mesma digital que a sua, o mesmo dedão, só tem você, né? Com a mesma íris nos olhos, ó, só tem você. Que Deus é esse especial que faz um negócio desse para nós, que nos reconhece até fisicamente como únicos. É muito amor, não é verdade? Você é um vaso de honra especial do Senhor. E está na hora de você tomar posição dessa situação. Você é diferenciado. Você pode sim. Você tem direito. Assim como meu filho tem direito. Mesmo que tenha feito besteira. Desculpa o termo. Mesmo que tenha feito cagada. Meu filho pode entrar aqui na minha sala e falar: pai, me arrependo. Fiz besteira. Ai, pai, pisei na bola. Filho? Então senta aqui. Tá bom. Vou botar você de castigo. Vou ver, né? O que eu vou fazer com você? Mas daqui a pouco já estou abraçando e beijando da mesma forma, não é verdade? Se nós que somos humanos, diz a palavra de Deus, tratamos assim bem os nossos filhos, quiçá Deus que é Deus e que tem o amor ágape por nós. O que é o amor ágape? Ágape, amor maravilhoso. Amor que nós não conhecemos, porque não cabe em nós. Então, gente, eu quero muito, nessa gravação de hoje, dizer assim para você: se você está na dúvida sobre o seu projeto, pega, escreve no papel e conversa com Deus. Às vezes você pode botar até uma cadeira do seu lado, assim, e fala assim: Senhor, se o Senhor existe, por favor, se sente nessa cadeira que eu quero conversar contigo agora. Uma conversa séria, de filho para pai. Você entende? Agora, não adianta você começar a ladainha. Amém. 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 Porque até a Bíblia fala, né? Vãs repetições não vão adiantar, porque eu quero conversar contigo. Porque se meu filho começar a fazer isso, eu vou ficar rindo dele. E eu vou falar assim: mas por que você está fazendo isso? Eu quero que você fale comigo.
E depois eu quero que você me ouça. Temos que parar para ouvir. E para parar para ouvir, temos que parar um pouquinho. Então eu sei, dentro de toda a rotina que você tem diariamente, que você colocou o teu estudo em primeiro plano, porque você tem um plano especial e que você quer passar nesse concurso. Eu quero que você separe 10 minutinhos. Se possível, os primeiros 10 minutinhos. E converse com o poderoso, aquele que te criou e te ama. Nesses 10 minutinhos, fale para ele as tuas maiores angústias, as tuas maiores decepções, as maiores vitórias que você imagina na sua vida. E peça para ele que, muito mais que isso, as vitórias que ele sonhou para você venham a acontecer. Ah, meu querido, não tem lugar melhor para nós estarmos do que no centro da vontade de Deus. Você entende? Então eu quero dizer para você, essa noite, de forma especial e maravilhosa. E aí já faz parte de uma oração, porque eu vou falar com você e o Pai também está ouvindo. E bota coraçãozinho agora. Bota coraçãozinho para Deus. Tá? Não é para Wilson, não. Não é para o professor Tudão. Eu quero desejar para você uma noite de sono, mas tão abençoada, como há muito tempo você não recebeu. Palavra de Deus que aos justos ele dá o sono abençoado. Sabe aquela tensão, aquela preocupação, aquela coisa que você não consegue desligar e não sei. Hoje vai ser diferente. Hoje você vai dormir bem, vai acordar amanhã bem e vai produzir de forma poderosa. Você entende? Eu preciso disso. Preciso de combustível. Você precisa de combustível. E fé é uma coisa que move montanhas. E por que não vai mover você? Corre, meu querido! Que Deus está te esperando. Você entende? Isso mesmo, meu guerreiro. Às vezes a demora de Deus não é uma negativa. Nós temos que seguir firmes ao propósito, porque a vitória vai chegar. E o melhor de Deus ainda está por vir. Às vezes você pensa, puxa vida, eu teria tanto esse concurso, né? O concurso de Niterói. Mas Deus tem o melhor. Não pede para Deus o copo de veneno, não. Porque Ele não vai dar. Nenhum pai, nenhum pai vai dar para um filho um copo de veneno. Eu não dou. Meu filho pode estrebuchar aqui. Pai, você tem que me dar. Eu não vou dar, filho. Eu vou dar aquilo que realmente você precisa. Você entende? E eu creio. Vou falar de novo, hein? Eu creio que o melhor de Deus ainda está por vir. Nós vamos ter grandes concursos ainda esse ano. Né? Eu creio que o Brasil vai se reerguer. Porque, sabe por quê? Porque eu creio em nós aqui, na massa de manobra. Entendeu? Infelizmente, as pessoas que estão lá em cima, não estou falando de partido, estou falando de pessoas, né? Estão errando muito. Eu e mais algumas pessoas, né, muitas também, estamos orando pelo nosso país, porque precisamos de oração. Precisamos de pessoas que, a princípio, estejam lá em cima e que realmente queiram ouvir a vontade de Deus. Uma das coisas que querem ouvir é não ficar pegando aquilo que é de todos e fazendo uso para proveito próprio. Né? Não façam essa vergonha, né? Porque isso, com certeza, não, né? É muito triste. É muito triste. Nós precisamos de gente séria, não é verdade? Gente que tenha vontade de trabalhar e que esteja disposta a não roubar para fazer. Faz, é tua obrigação. Ah, eu não quero fazer, então sai, deixa outro que queira. Não é verdade? Gente, amo muito vocês de paixão. Desejo a vocês uma noite abençoada de vitória. Fala, palestrante. Tudo bom, meu guerreiro? Joia? Então, desejo uma noite abençoada de vitória. E desejo também que amanhã possamos nos encontrar novamente. Quem sabe com um assunto tributarista, quem sabe com um assunto relacionado, por exemplo, aí a situação. Isso. Um grande abraço a todos, uma boa noite. Legal, legal. Que bom que vocês gostaram, viu? É um carinho de Deus para todos, viu? Foi Ele que falou.
Eu preciso que eles se alimentem antes de dormir. É a sopinha de Deus. E Deus é muito cuidadoso, né? Amo demais. Que alegria, que alegria. Chegou no final, depois você ouve aí. Eu vou botar no. Vou pedir para os colegas botarem no. Sim, veja a retransmissão. Foi com muito carinho, tá? E quem deu a direção foi ele. E ele é tremendo. Eu sou muito encantado com o Senhor, viu? Isso. Kika, bom, guarda no teu coração, né? Em tudo, guardai a palavra de Deus, ela é que fortalece, né? A palavra de Deus diz assim: conhecereis a palavra, conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Ela nos liberta. Às vezes a gente está tão para baixo, tão angustiado, tão emotivo, tão entristecido, tão, e Deus quer a gente tão para cima, tão poderosamente refeito, né? Opa, obrigado. Para mim em dobro, para você em dobro também. Dobro do dobro. Tá joia, gente? Fiquem com Deus, né? Para quem ainda vai continuar um terceiro tempo de estudos, bons estudos. Para aqueles que vão descansar, aquela noite abençoada que eu falei. Mas amanhã não esqueçam, Deus não precisa de muito. Deus precisa do melhor. Seus primeiros 10 minutos. Tá bom? Vocês vão fazer isso? Façam isso, tá? Forte abraço a todos. Fiquem com Deus, né? Recebam de coração um abraço do Tudão, tá bom? Até a nossa próxima transmissão. Grande abraço. Amo